Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você o livro Transição, do autor Dan Sutherland. Nesse livro, ele apresenta uma ideia de como você pode transicionar a sua igreja, de ser uma igreja baseada em eventos, para uma igreja que está caminhando focada em uma visão dada por Deus. Uma visão no sentido, um objetivo, um alvo claro a se seguir. Nesse livro, o autor ele se baseia muito no best-seller Uma Igreja com Propósitos, do Rick Warren. E o objetivo desse autor é pegar a ideia do Rick Warren e implementar ela de maneira prática. Tanto que o Rick Warren, o autor também do best-seller Uma Vida com Propósitos, é quem faz o prefácio desse livro aqui. Para isso, ele se baseia num cronograma de 8 pontos baseados na vida de Neemias. Tanto que, por exemplo, eu tenho a versão em alemão do livro aqui, e em alemão o livro se chama 8 Passos para se Transformar numa Igreja com Visão. Então, quais são esses 8 passos? O passo número 1, ele se chama Preparando uma Visão. Então, ele fala que o primeiro passo é você descobrir na presença de Deus qual tipo de objetivo Deus quer para a sua igreja local. Para isso você precisa juntar informações do seu bairro, dos membros da igreja, da história da igreja, quais são os pontos fortes, gastar tempo em oração, em jejum, em esperar em Deus e gerar essa que ele chama de santa insatisfação com o status quo, esse desejo de mudança, que leva então para o ponto número 2, definir uma visão. Então ele fala que Deus é o nosso Deus que responde orações também de maneira muito específica, muitas vezes, e Ele é um Deus que quer também ajudar a sua igreja a caminhar rumo a um objetivo específico. Então, se você está procurando um objetivo, uma visão para a sua igreja, foque em 3 pontos. Procure entender qual é a missão dada por Deus para a sua igreja, quais são as pessoas que você quer atingir e qual a estratégia para atingir essas pessoas e esse objetivo. Aí o terceiro capítulo é sobre semear a visão. Então, essa visão que Deus deu, como você semeia ela no coração dos líderes da igreja, dos voluntários, das pessoas que são influentes na igreja, para que ela possa então ser trabalhada no corpo de Cristo. O quarto capítulo é apresentando então a visão depois para a igreja como um todo. Depois primeiro para os líderes, depois para a igreja como um todo. Ele dá diversas ideias práticas, trabalhe sermões sobre o tema, procure um slogan criativo, trabalhe nos seus pequenos grupos e células, implemente testemunhos no culto que falam sobre essa ideia, procure versículos chaves na Bíblia, faça conferências, procure literatura, conversas no boca a boca entre as pessoas, tudo focando nesse objetivo. O quinto capítulo é implementar a visão. E aqui ele fala sobre um ponto de cada vez. Não tenta mudar a igreja de um dia para o outro, de um extremo para o outro. É uma transformação, um projeto que leva anos. No caso da igreja do autor, ele fala que levou no mínimo 4 anos para fazer uma transformação dessas. Aí no capítulo 6 ele fala sobre lidando com a resistência, falando que sempre que você quer fazer uma mudança em uma igreja, você vai lidar com resistência, com pessoas que não querem mudar, pessoas que são acostumadas com o status quo, ou tem uma certa apatia, ou tem um medo com mudanças, e como se você está certo daquilo que Deus te deu, você também tem mais coragem e força para implementar essas mudanças. O sétimo passo é fazendo correções no meio do caminho. Então, você vai sempre olhando para aquilo que Deus deu, para aquilo que está acontecendo, e com o tempo sempre ajustando as arestas. E o último capítulo, o 8º capítulo, é sobre avaliando os resultados. Então, depois que você conseguiu, depois de alguns anos, fazer essa transformação, você olha para trás e vê os resultados como uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua igreja, no corpo de Cristo local. Agora, qual a minha opinião pessoal a respeito desse livro? A princípio é muito legal de ler ele, porque você vê um passo a passo muito concreto, é um livro muito prático, mas ao mesmo tempo levanta dúvidas, porque o autor fala, siga esse cronograma e você vai ter sucesso. E ele usa a igreja dele como exemplo. Eu fiz na minha, deu certo, faz na tua que vai dar também. Mas eu acho que a realidade não é tão simples assim. Cada igreja é diferente, cada um tem sua história, e ele foca muito forte na visão. A visão é mais importante do que as pessoas. Se você está seguindo essa visão,
e as pessoas não gostarem, azar é delas. É mais ou menos assim. Então acaba sendo um pouco extremo e pode gerar muita divisão no corpo de Cristo se você simplesmente focar nesse teu objetivo e seguir ele a todo custo. Então falta um pouco de tato ali, talvez de cuidado das ovelhas no meio do caminho também, e um pouco mais de entender a complexidade do mundo, das pessoas, das culturas, que não é tão simples que você vai seguir esse cronograma e ele vai dar certo, né? Até o próprio uso de textos de Neemias é legal, muitos faz sentido, mas às vezes também parece que ele está forçando um pouco assim para tudo se encaixar na história pessoal dele. Mas de qualquer forma, eu não diria que esse é um livro para você seguir à risca, mas para você procurar ideias, né, ver exemplos das igrejas que conseguiram transformar a sua igreja em algo diferente e talvez ser inspirado por um ponto ou outro desse autor. Então, por isso, fica aí meu resumo do livro para você. Muito obrigado, Deus te abençoe. Se você gostou, lembra de curtir, de comentar ou de compartilhar também com outras pessoas que também se interessam pelo tema. Deus te abençoe e até uma próxima.